Olá, amigos e corretores Revier. Hoje estamos com a Ana Paula da equipe aí, né, Ana? Vai dar um Isso. treinamento para nós aí sobre esse produto que é um baita diferencial aí, principalmente para as pessoas físicas que querem um atendimento de ponta e qualidade, tá? Pode iniciar aí, Ana. Obrigadão pela participação, viu? Show. Gente, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer, né, a atenção de vocês e o tempo de vocês aí para a gente fazer esse treinamento e conhecer um pouquinho mais da equipe. O Everton entrou em contato, falou sobre a equipe de vocês, né? E aí a gente já marcou o treinamento mais rápido possível para a gente já dar início aí nas vendas Keep, tá? Meu nome é Ana Paula, eu estou no Grupo Omint faz 8 anos, tá? E na Keep eu estou desde que o projeto se iniciou. Então a Keep tem 1 ano e tem 1 ano que eu estou aí no projeto da Keep, tá? Vou falar um pouquinho para vocês, gente, como que funciona o grupo, né, tá? O Grupo Omint, ele tem 42 anos aí no mercado, ele nasceu aqui no Brasil em 1980, a Omint já era uma operadora da Argentina, e aí os donos tiveram o insight de fazer um produto nichado no Brasil, né, para o pessoal premium. E aí trouxeram para cá o Omint para o Brasil, que iniciou aí em 1980, tá? Como foi um sucesso, eles foram melhorando tudo isso, né? Então, em 1999, eles criaram uma clínica odontológica, tá? Que é certificada pela Joy Commission, que é uma super clínica, tá? Não sei se vocês já conheceram, mas se tiverem oportunidade, é muito legal, né? Vai fazer muito sentido vocês conhecerem. Em 2011, eles começaram a comercializar também o seguro viagem, tá? Que é a Premium Assistance. Em 2015, veio o lançamento aí da Omint Seguros, que é o VI e o VG, tá? E em 2021, nasce a Keep, né? Que é o plano pessoa física. Então, assim, a Omint, ela já vendia os planos de pessoa física no passado, tá? Mas aí o mercado resolveu tirar o plano de pessoa física, né? Então, como um todo. E aí agora a gente veio com um modelo diferente, né? Um modelo que funciona muito bem na Europa, e aí a gente trouxe esse modelo agora aí com a Keep, tá? Então, assim, quais são os pilares de um plano de saúde individual? Então, assim, a gente tem aceitação de todas as faixas etárias, tá? Independente de patologia, independente da idade. Os nossos clientes estão respaldados pela ANS, a gente só tem algumas regras administrativas com relação a isso, porque aí a aceitação com relação às regras administrativas é que a gente só faz pagamento de comissionamento até 59 anos, tá? Reajustes controlados pela ANS, a gente que trabalha com o mercado de saúde, a gente viu aí que está um absurdo, né, os reajustes de PME e PJ, e o nosso cliente, ele está respaldado pela ANS, então ele vai ter apenas 2 reajustes, um que é anual, que é o reajuste da ANS, que ele pode basicamente ter mais ou menos o controle de quanto vai vir esse reajuste, e o reajuste também de faixa etária, tá? Ele não tem cancelamento por qualquer motivo, ele só pode ser baixado ou cancelado por falta de pagamento ou por fraude no plano, tá? E aí, qual é o nosso grande diferencial? É a tecnologia na atenção primária. Então, assim, a Keep é uma health tech, é uma empresa tecnológica, tá? E aí a gente vem trazendo esse grande diferencial para os nossos clientes. A gente costuma dizer que não somos um plano de saúde, porque o nosso cliente, ele vai para o mercado em busca de um plano de saúde, mas ele está pensando assim, eu preciso de um plano de saúde porque eu posso ter um acidente, porque eu posso ter uma urgência, uma emergência, uma cirurgia eletiva, e essas são as características do cliente que procura um plano de saúde, tá? Então, a Keep, ela é um plano para a sua saúde. Esse é o nosso diferencial, tá? A gente somos um plano onde a gente busca cuidar da prevenção.
onde o nosso cuidado é a prevenção para a gente cuidar num contexto de integralidade da vida do nosso cliente, tá? Então, assim, a atenção secundária e a atenção terciária, como vocês estão vendo nessa tela, é o que a gente já oferece hoje para o nosso cliente. Então, assim, na atualidade, tudo que a gente vende para o nosso cliente, né, todos os planos atuais, a gente costuma vender para ele a atenção secundária e a atenção primária, tá? Desculpa, a atenção secundária e a atenção terciária. O que é a atenção secundária? São os especialistas, laboratórios baixas complexidades, tá? E a terciária é o quê? Os hospitais, alta complexidades, laboratórios, exames de alta complexidade. Então, isso os planos comuns já entregam. O nosso diferencial é a atenção primária. O que é que a gente quer dizer com essa atenção primária? É o cuidado que a gente tem na integralidade da saúde do cliente. Então, assim, vamos lá. O cliente entendeu o conceito da equipe e aí ele vai fechar uma equipe, tá? Ele vai ter o acompanhamento da nossa equipe de saúde, um médico e de uma enfermeira de família, tá? Quando vocês falam assim, Ana, mas um médico de família, ele é um clínico geral? Ele é um médico generalista? Não, ele não é um médico generalista, ele não é um clínico geral. Ele é um médico que tem formação em medicina da família e comunidade, tá? Então, ele é um médico onde ele tem residência em medicina de família e comunidade. Ele tem a tratativa, ele vai saber cuidar da integralidade da vida do nosso cliente num contexto geral, tá? Quando a gente fala de integralidade, é em todos os sentidos. Então, é da vida social, é do trabalho, é da vida familiar, é o que ele faz aos finais de semana. Então, a gente vai buscar cuidar da vida desse cliente num contexto total, tá? E aí vai ter a coordenação de cuidado, tá? Como que a gente vai fazer essa coordenação de cuidado? A partir do momento que a gente tem um prontuário eletrônico, que a gente tem conhecimento de toda a rotina do nosso cliente, a gente vai fazer um desenho, um planejamento de cuidado, tá? Então, assim, quais são as queixas? Ele já tem alguma queixa inicial, já tem alguma patologia, ou ele está com algum problema, aí a gente já vai iniciar essa coordenação de cuidado, tá? Longitudinalidade. Quando a gente fala de um plano pessoa física, com todas as características que ele tem, a gente acredita que o cliente esteja fechando um plano para a vida, né? Então, assim, na equipe a gente já aceita desde bebê, e um médico de família, ele cuida do cliente desde bebê até a maioridade, até a eternidade, digamos assim, né? Ele vai cuidar da vida desse cliente pela vida. Então, a gente, em grande parte dos nossos momentos, a gente dificilmente faz algo onde a gente pensa apenas no hoje, tá, gente? Então, assim, a gente faz algo só para hoje? Não. A gente pensa sempre na frente, né? Então, assim, hoje a gente tem uma estimativa de vida muito maior do que o que era antigamente, né? E isso faz com que a gente queira sempre estar melhor, né? Então, hoje a gente vê o pessoal tem uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade de vida muito maior, né? Já tem entendimento do quanto é importante praticar esporte. Então, a gente vê a galera de mais idade envelhecer com muita saúde. E esse é o plano da equipe, tá? Cuidar da longitudinalidade do cliente. E a acessibilidade, né? Você ter acesso à medicina de qualidade, né? Você poder ligar para o seu médico de família, você poder ter acesso ao app, marcar uma consulta com o seu médico de família, receber um receituário para que você possa comprar o seu medicamento QR Code. Então, assim, total acessibilidade, tá? Vamos lá. A medicina de família, como que ela funciona basicamente? Essa aqui é a nossa equipe, tá? O que vale dizer para vocês? O nosso médico de família, a enfermeira de família, eles são funcionários da equipe. Não é rede própria, tá, gente? Então, assim, rede própria é quando a gente fala de laboratório, é quando a gente fala de hospitais próprios, tá? Mas, assim, nesse caso aqui, não é esse o contexto. Então, assim, o médico de família e a enfermeira de família, eles são funcionários KIP, então, eles cuidam apenas dos nossos clientes, tá, gente? Então, assim,
Eles não vão cuidar de clientes de nenhuma outra operadora, de nenhuma equipe hospitalar, nada. Eles vão cuidar somente dos nossos clientes KIP, tá? A nossa equipe de multiprofissionais, gente, educador, a gente tem aí educador físico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, o TO e o fonoaudiólogo, tá? Então, tudo isso que está aqui nessa tela que vocês conseguem visualizar é a equipe multidisciplinar de multiprofissionais que vocês já ingressam na equipe utilizando, tá? Então, assim, vamos lá, você ingressou na equipe e aí você já tem uma queixa, tá? Vamos dizer que não tem nenhuma patologia, mas você tem uma queixa onde você sente bastante dor nas costas, ou que você tem dores de cabeça de repetição. E aí, o que a gente vai fazer? Qual é a tratativa disso? O médico vai entender o que pode estar desencadeando, né, essas dores na coluna, ou essas dores de cabeça, e a partir daqui ele já vai fazer um planejamento de cuidado, tá? Então, ele vai questionar você, se você tem alguma alergia, se tem algo que pode estar desencadeando com relação à alimentação, pode ser estresse, pode ser alguma coisa com relação ao trabalho. Então, assim, tudo isso ele vai estar fazendo uma investigação. Ficou mudo, Ana. Estão me ouvindo agora? Show, beleza. Então, gente, vamos lá. Tem um áudio da Marli, tá dado. Você não falou, tem um lá em casa. Acho que eu mutei agora, foi? Acho que foi. Vambora. Então, gente, vamos lá. O que acontece? A gente tem aí toda essa equipe de multiprofissionais, onde o nosso cliente equipe, ele já vai ingressar utilizando, tá? Então, assim, se ele já entra com alguma queixa, o médico e a enfermeira vão fazer essa investigação e já vão dar início a esse tratamento, tá, gente? Então, assim, ele tem tido dores de cabeça. O que a gente pode fazer? Será que a prática de esporte pode ajudar, né, a minimizar o estresse, a minimizar a ansiedade que ele tem vivido no trabalho? Pode melhorar o sono, que também é um dos pilares de saúde que é muito importante. Então, assim, a partir do momento em que o cliente ingressa na equipe, ele já vai utilizar, né? Muitas pessoas falam assim, eu vou ter um plano de saúde, mas eu não utilizo. E a equipe é diferente, tá? Então, assim, você não vai não utilizar, não tem a possibilidade de você não utilizar. Esse é o nosso diferencial, é você ingressar no plano já utilizando o plano, tá? Aqui, gente, tem uma fotinho que é da nossa Keep Place, tá? O que é a Keep Place? A Keep Place é a nossa clínica de atendimento, onde os nossos médicos e as enfermeiras de família, eles ficam alocados, tá? A gente tem três clínicas, tá? De atendimento. A gente tem uma na Berrini, que é a nossa clínica mais completa, e a gente tem uma também em Santo André, e temos uma também na Pamplona, tá? Na Paulista. A equipe que nós temos, a Keep Place que nós temos na Berrini, hoje ela é a mais equipada, tá? Então, assim, a gente vê que nós temos consultórios aí, que eles são totalmente disruptivos, é um ambiente bem tranquilo, bem diferente de ambiente de hospital, de consultório habitual que a gente está acostumado aí, tá? Então, assim, para crianças, né, os médicos têm todo um cuidado, porque geralmente as crianças costumam ter medo, de ir ao médico, de ir numa consulta médica, então os médicos têm o cuidado de tirar o jaleco, de sentar no chão, de brincar, de tentar trazer, de fato, essa criança para perto e fazer com que ela não tenha medo, porque não precisa ter, né? E antigamente a gente tinha muito isso, né? As crianças tinham muito medo, tinham pavor de ir em médico, mas nada se mudava, né? As pessoas continuavam fazendo de maneira comum, né? E é isso que a gente vem também quebrar. O atendimento no Keep Place, a gente pode fazer também pequenos procedimentos, tá, gente? Então, vamos lá.
Se de repente o cliente ele vai até a Keep Place e ele precisa colher alguns exames de laboratoriais simples, vamos supor, colher Papa Nicolau, fazer uma inserção de DIU, tudo isso as nossas enfermeiras e o médico de família estão habilitados a fazer e eles podem fazer dentro da própria Keep Place, tá? Então, assim, é extremamente tranquilo o ambiente. Nas Keep Places, os nossos clientes, eles têm atendimento das 7 da manhã às 19, tá? Porém, o atendimento deles é 24 horas, né? Do próprio médico de família, eles têm atendimento das 7 às 7, mas tem o atendimento 24 horas. Então, se ele tiver uma urgência ou emergência, ele precisar ligar no decorrer da noite, ele pode ligar. Os nossos médicos do GAN, que são da emergência e urgência, também são funcionários da equipe, vão prestar o atendimento e eles têm acesso ao prontuário eletrônico, assim como o médico de família, tá? Então, vamos supor, se a gente tem um cliente que ele tem, que ele convulsiona, né? Então, o nosso médico de emergência, ele vai ter acesso a esse prontuário para que ele possa já, de fato, dar um atendimento adequado para esse nosso cliente, tá? Vamos lá, gente. Agora aqui, vamos falar um pouquinho da nossa jornada Keep. A gente, como falei inicialmente, somos uma health tech, né? Então, a gente tem uma venda totalmente digital. É uma venda muito tranquila, onde o corretor ele vai inserir os dados do cliente no sistema e ele vai colocar apenas o RG e o CPF, tá, gente? Então, não precisa. A gente não solicita comprovante de residência, não solicita outros documentos, a não ser que vá passar por análise de carência, tá? Aí eu passo para vocês toda a documentação que é necessária, mas fora isso, a gente nem pode incluir nenhum outro documento que seja o RG ou o CPF, até por conta da LGPD, que hoje é bastante rigorosa, a gente não pode solicitar esses documentos para o cliente, tá? Então é uma venda super tranquila, lança a venda no sistema, vocês lançam os dados do cliente no sistema e o cliente vai receber um e-mail, um SMS e um WhatsApp, tá, com um link para que eles possam entrar e fazer o preenchimento da declaração de saúde. Caso eles não recebam esse e-mail, você pode orientar que ele entre no site www.keepsaude.com.br, aí eles vão fazer o acesso com login e senha, tá, e aí eles vão fazer o preenchimento da declaração de saúde. Após o preenchimento da declaração de saúde, o processo vem internamente para que ele passe por análise, tá? Então, vamos lá. O que é muito importante na nossa venda? O e-mail precisa ser do cliente, tá, gente? Então, assim, não pode ser um e-mail genérico. Se for um e-mail genérico, a gente precisa derrubar o processo e imputar ele novamente em sistema. Por quê? Exatamente por conta de LGPD. Então, assim, se eu precisar falar com o cliente, eu preciso ter o telefone dele, não pode ser o telefone de um terceiro. Se ele vai fazer o preenchimento de uma declaração de saúde e ele me passa um e-mail genérico, qualquer um pode ter recebido esse e-mail e pode ter feito o preenchimento da declaração de saúde, tá? Então, assim, o e-mail precisa ter algo linkado que leve ao nome do cliente, né, ou que seja a data as iniciais do nome, ou que seja ano de nascimento, enfim, precisa ter algo que linke ao cliente, tá? Menores de 18 anos, é sempre o pai ou a mãe que precisam ser o representante legal, tá? Aí vai ter a certidão de nascimento da criança, constando o CPF, e aí o documento, né, RG, o CNH do pai ou da mãe, para que possa ter também o documento deles para eles serem o representante legal, tá? Então, assim, mas a jornada ela é muito simples, tá? E é muito rápida. Então, assim, se o cliente tiver menos de 50 anos, não tiver compra de carência, tiver tudo certinho, em menos de 48 horas ele já recebe o e-mail para ele verificar qual é a análise de carências para que ele já possa assinar o contrato, tá? Posteriormente, o que acontece? Já é interessante que o próprio cliente baixe o app a partir da data de vigência dele, tá? E aí ele já marque uma consulta com o acolhimento. Por que a gente pede para o cliente marcar essa consulta? Pelo app, ele vai baixar o app e ele já vai ter acesso
Lá já vem as tarefas, no próprio app já vem as tarefinhas para ele estar marcando. Por que a gente pede para ele marcar? Porque se em 48 horas o cliente não marcar o acolhimento, a nossa equipe da central, ela entra em contato com o cliente, mas hoje em dia é muito complicado, o nosso cliente não, ninguém hoje em dia quer mais atender telefone, né, então a central vai ligando, o cliente não atende, então aí a gente tem, o cliente acaba demorando de ter o atendimento por conta de não ter passado no acolhimento. E o que é o acolhimento? O acolhimento é a nossa equipe da central, que eles fazem uma ressignificação. Então, eles vão fazer uma releitura da declaração de saúde, vai perguntar se o cliente entendeu as carências, se ele entendeu as CPTs, vai explicar para ele como funciona o app, vai fazer um tour pelo app com ele e vai já orientar ele como que ele deve fazer os próximos passos, tá? E aí, o próximo passo qual é? Marcar uma consulta com a nossa enfermeira de família. O que a enfermeira vai fazer? Ela vai fazer uma anamnese com esse cliente, vai conhecer a vida dele, vai virar ele de ponta cabeça. Então, ela vai questionar a vida social, ela vai questionar como é a rotina de trabalho, a rotina familiar, ela vai fazer um apanhado geral da vida dele, tá? Na sequência, ele vai passar na consulta com o médico de família. A partir daí, eles vão fazer o quê? O planejamento de cuidado, tá? Então, assim, gente, esse planejamento de cuidado é exatamente a função da atenção primária, como eu falei para vocês inicialmente. Tudo isso é o que é diferente no nosso plano. Então, assim, a gente está oferecendo algo muito a mais do que os clientes têm hoje, tá? Então, assim, eu costumo dizer que quem não quer ser mimado, né, quem não quer ser acarinhado, digamos assim. Antigamente, a gente tinha muito evidente, porque assim, na atualidade, dificilmente alguém tem um telefone de um médico de família, né, de um médico que atende a família, que atendia alguém da família desde os primórdios. Antigamente acontecia muito das pessoas terem o telefone do pediatra, porque era o único que passava o telefone para alguém, né, era o pediatra. E aí o que acontecia? Esse pediatra virava o médico de família, porque qualquer intercorrência que essa família tinha, ligava para o pediatra e o pediatra dava as orientações, né? Então, assim, hoje a gente não precisa mais disso, porque a gente vem com um modelo de saúde totalmente diferente, tá? Então, assim, a gente quer cuidar da saúde do nosso cliente e esse é o diferencial, tá? Então, a partir do desenho do plano de cuidado, ele vai ter, né, a equipe de multiprofissionais, a equipe secundária e a equipe terciária, como eu falei para vocês, tá? Então, assim, eu sempre costumo dizer que vocês, corretores, são o nosso principal canal de vendas, tá? Então, a gente precisa que vocês entendam como que funciona o modelo de atenção primária, o modelo de APS, para que vocês, de fato, façam uma venda construtiva para que o cliente entenda, de fato, como que funciona, né? Não, mas eu quero ter liberdade de escolha, porque hoje a gente está falando de um plano hierarquizado. Ele não tem a liberdade de escolha. Estamos falando de um plano hierarquizado, mas que tem um diferencial muito grande para que ele entenda e ele consiga utilizar da melhor maneira possível, tá? Então, assim, o plano, a gente tem a cobrança de participação. Ana Paula, mas tem coparticipação? Tem algum plano que não tem coparticipação? E aí eu vou explicar para vocês o seguinte. A KIP, na essência dela, a gente não cobra coparticipação. Por que a gente traz essa coparticipação? Porque a gente precisa doutrinar o cliente a entender que ele precisa utilizar a atenção primária, tá? A gente precisa que ele entenda que a atenção primária está aqui para que ele faça a melhor utilização do plano. Então, assim, eu vou contar um caso aqui para vocês, só para vocês entenderem como que funciona a atenção primária. Eu tenho um filho de 14 anos, tá? E eu não tenho médico de família, eu tenho plano de saúde, né? Meu plano é da Unint, mas eu não tenho médico de família. E aí o meu filho, ele tem a unha encravada do pé. Gente, é um caos. Eu tenho que levar ele ao podólogo pelo menos 2 vezes ao mês para que eles cortem a unha. Então, assim, imagina que eu tenho que pagar para cortar a unha do meu filho, que se eu cortar, o dedo dele fica para cair, inflamado, assim, e isso é uma dor horrível, né? E aí diversas pessoas falaram assim, leva ele na dermato,
ele na dermato, porque você vai levar ele na dermatologista, elas vão fazer um procedimento que chama cantoplastia. E aí vai cortar as terminações nervosas, e aí não vai mais nascer pele, e aí vai acabar com tudo isso. Então, eu levei na dermatologista, né? Chegando na dermatologista, ela olhou o pezinho dele e fez assim, ai, gente, olha, tal, de fato, tem uma unha bem cravada, tal, mas o procedimento dele não é uma cantoplastia, ele precisa fazer um procedimento em U, que é uma retirada de pele. Aí eu, entendi, doutora, que bacana. E aí, mas como que a gente pode fazer? Aí ela falou para mim assim, não, eu não faço esse procedimento. Aí imagina, eu perdi meio dia de uma consulta, né, levei, me desgastei, e aí ela fala assim, não, esse procedimento eu não faço aqui. Então, gente, eu basicamente meio que desisti, né, preciso encontrar uma outra profissional que faça o procedimento, só que, se eu tivesse um médico de família, ele não ia fazer o procedimento, e ele não seria um impeditivo para que eu procurasse a dermatologista, mas ele já iria me dizer qual seria o procedimento a ser feito, e ele já me indicaria qual a profissional que eu poderia fazer a busca para que pudesse me atender e resolver a minha demanda, tá? Então, assim, nessas coisas que o médico é extremamente resolutivo. Então, assim, a gente tem uma série de clientes que eles já ingressam na equipe com uma lista de especialistas aos quais eles vão passar, né? Aí, olha, eu preciso passar no cardiologista. Mas o que está acontecendo? Eu estou sentindo muito cansaço, eu estou com pressão alta, eu estou com uma série de problemas. E aí, o que o médico vai fazer? Ele não vai criar uma barreira para que você não passe no médico cardiologista. O que ele vai fazer é solicitar os exames de acordo com os seus sintomas para quando você for ao cardiologista, para quando você conseguir essa consulta no cardiologista, você já ser mais resolutivo e já levar esses exames, tá? Então, assim, nesse sentido, o médico está ali para te ajudar, ele não vai criar barreiras para você passar num especialista, tá? Então, assim, de repente ele está dizendo que ele tem um problema cardíaco, e aí o médico de família solicita os exames, e olhando esses exames ele vai perceber que na verdade não é um problema cardíaco, que ele está com um problema no bombeamento de sangue, e isso é um problema que ele tem que ver com o médico vascular, tá? Então, assim, ele já vai tirar essa ponte aí, olha, na verdade não é um cardiologista, a gente precisa procurar um vascular. Então, assim, o médico de família, ele vai ter entendimento para que ele consiga ampliar a sua rede de apoio, tá? E não criar barreiras e não impedir que você passe num especialista, tá? Mas, como eu disse, é um plano hierarquizado. Então, é necessário que você passe pelo médico de família e você diga qual é a demanda que você precisa fazer, tá? Então, assim, olha, você precisa ir num cardio, você precisa ir na dermato? Olha, doutor, eu tô ligando porque eu tô com isso, tô com esses sintomas, então eu gostaria de passar num cardio, eu gostaria de passar num dermato. E aí, ele vai solicitar os exames que possivelmente o médico vai pedir, e aí ele já vai te encaminhar. Não é para criar barreiras, tá? Ele só vai fazer essa ponte entre você e o especialista. Então, se você fizer a utilização desta maneira, você não vai ser cobrado de coparticipação, tá? Então, uma vez que o médico de família está de acordo de como está acontecendo, para que ele possa, de fato, ir preenchendo o seu prontuário eletrônico, para que ele possa manter o seu prontuário eletrônico sempre atualizado, com todos os profissionais que você tem passado. Então, assim, no momento que você tem compartilhado com a sua enfermeira e com o seu médico de família, você não vai ter cobrança de coparticipação. Aí, vamos lá, urgência ou emergência? Ana Paula, mas ele vai ser cobrado de coparticipação de urgência ou emergência? Não, gente, não vai ser cobrado. Então, assim, ele teve uma emergência, ele teve uma urgência, ele não vai ser cobrado de coparticipação, tá? Ele não vai ter cobrança de copay. Quando que vai ser cobrado o copay? Eu acordei com uma dor de cabeça e aí eu fui no pronto-socorro. Era uma dor de cabeça leve? Era algo que você poderia acionar o médico de família? Né? Então, assim, mas era leve? O próprio médico do PS vai colocar no relatório dele que não é caracterizado emergência ou urgência, né? E aí eles vão enviar a cobrança para a equipe. Agora sim, era uma crise de enxaqueca.
eu estava vomitando, estava passando mal, fui ao hospital, você vai ter cobertura e você não vai ser cobrado de coparticipação, tá? Então, assim, é emergência, urgência, queimadura grave, corte profundo, acidente de origem elétrica, picada ou mordida de inseto, acidente de carro, afogamento, corre para o hospital. Não precisa ligar para o médico de família. É emergência, é urgência, o cliente vai ter atendimento, é só ele correr para o hospital, tá? Aqui, eu coloquei os valores de consulta e atendimento de PS da Copay, tá? Mas, como eu estou dizendo para vocês, desde que o cliente utilize da maneira correta, ele não vai ser cobrado de coparticipação, tá? Vamos lá, até aqui alguma dúvida, pessoal? Querem questionar alguma coisa? Ana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, eu tive uma dúvida na questão da consulta. A consulta inicial ali feita com a enfermeira é uma consulta antes da contratação, antes de formalizar a contratação ou depois? Pós-contratação. Pré-contratação, a gente teria uma consulta caso o cliente tenha mais de 50 anos. A gente faz a entrevista qualificada, tá? E não é presencial, o nosso médico, ele liga, tá? A central de atendimento liga, marca um dia e horário, e aí o médico liga só para falar sobre a ADS, se ele tiver alguma patologia, isso acima de 50 anos, tá? Ou criança, se tiver alguma patologia. Só se tiver alguma patologia grave, porque daí o médico vai bater um papo com a mãe para entender direitinho qual é a patologia. Vamos supor, geralmente, crianças autistas ou que têm síndrome de Down desenvolvem problema cardíaco. E aí a mãe coloca, geralmente assim, é quase que uma regra, né? Eles desenvolvem problema cardíaco. Daí a mãe coloca lá, síndrome de Down ou autismo. E aí, nesses casos, o médico geralmente liga, né, para a mãe, para os pais, e aí ele conversa. Olha, eu quero só entender, né, qual o grau, como que a criança tá. Então, assim, é só nesses casos que ele faz a ligação. Agora, a enfermeira e o médico de família é posterior, tá? É a partir do momento da contratação. Tá, e o grau de rejeição tem algum? Não, como eu falei para vocês inicialmente, a gente não nega nem por patologia e nem por faixa etária, tá? O cliente, ele é respaldado pela ANS, não tem negativa, ele ingressa. Tá? Beleza, fechado. Tá bom. Bom, vamos lá. Mais nenhuma pergunta? Então tá bom, vamos falar sobre os produtos da Keep, então. Vamos lá, os produtos da Keep, eles são separados em blocos, tá? Então a gente coloca fala que são grades de produtos. Eles não são efeito cascata, eles só são cascata dentro do próprio bloco, tá? Então aqui dentro dessa grade, eles são cascata dentro dessa grade. Então eu tô apresentando aqui para vocês do K9 ao K10, tá? Que é a nossa rede aqui que a gente chama de rede do Oswaldo Cruz. Então, a partir do K9, a gente tem aqui o Oswaldo Cruz na unidade Vergueiro e a gente tem o Infantil Sabará também, tá? Então, assim, este plano aqui, o K9, para infantil é o melhor custo-benefício que a gente tem hoje, tá? Então, assim, geralmente os clientes têm escolhido o K9 por conta do Sabará, que tem, que é especialista em pediatria, tá? Mas aí a gente tem também a Maternidade Santo Joano, Santa Maria, tem o Promatre, tá? Os laboratórios do K9 são o Lavoisier, o Amais e o Laboratório Campana, que é um laboratório digital. Aí no K10, a gente já inclui também aí Oswaldo Cruz na Unidade Paulista e o Hospital São Camilo em Santana, tá? E aí a gente soma também mais o Salomão Zop e o Delboni no K10. E aí o K11 a gente tem todos os hospitais e aí a gente inclui também mais o Fleury e o Alta, tá? Então, assim, esta rede aqui, ela é cascata só dentro dela. Então, do K9 ao K11, ela é cascata, mas ela é um bloco fechado, tá? Então, só aqui que ela é cascata. E esse é o bloco do Oswaldo Cruz. Aqui, a gente tem o plano exclusivo Einstein, tá? Então, assim, como a gente já tem aí 40 anos de mercado,
num plano nichado, que é o da Omint, a gente tem entendimento que o nosso cliente, quando ele questiona, tem Einstein? Ele não está em busca de nenhum outro plano, de nenhum outro atendimento hospitalar que não seja o Einstein, tá? Então, aqui, esse é o atendimento do Einstein, é exclusivo Einstein. Não temos a unidade de Alphaville, tá? No Einstein, por quê? Porque é uma negociação diferente e ainda a gente está em tratativa. Mas o cliente vai ter atendimento nas unidades do Morumbi, dos Jardins, do Ibirapuera, Perdizes, Vila Mariana, Chácara Clabim, e nas clínicas também, tá? E o medicina diagnóstica também é tudo do Einstein, então é um plano de fato exclusivo Einstein, tá? Mas não muda a essência, continua tendo atendimento da APS, tá? Continua tendo atendimento da atenção primária, mesmo que seja para o Einstein, tá? Esse aqui é o bloco do K5 ao K7. Eu não questionei vocês em que região de São Paulo vocês estão, tá? Mas esse aqui, ele é uma rede que esse é o nosso bloco da Redditor, tá? E hoje é um dos planos que a gente mais vende, tá? Porque a gente tem atendimento aí no Grande ABC, a gente consegue atender Zona Leste, Osasco. Então, assim, a partir do K5, a gente tem a maternidade do Anália Franco, tá? Aí a gente tem São Luís, em Jabaquara, Hospital da Criança no Jardim Oriental, Vila Lobos na Moca, Avicena no Belém, São Camilo em Santana, em São Caetano, o Hospital Brasil em Santo André, o Bartira em Santo André, o Assunção em São Bernardo, o IFOR em São Bernardo, Sino Brasileiro em Osasco, tem a Maternidade Santa Maria na Paraíso, né? A gente tem 3 clínicas aqui de psiquiatria também, tá? E no K5 a gente tem aí o AMAIS e o Laboratório Campana, como eu falei para vocês, que é um laboratório digital. Aí, a partir do K6, a gente já inclui o Anália Franco em todas as especialidades, tá? E aí a gente tem também o Morumbi e o Itaim. E aí no K3 a gente inclui também o Centro de Diagnósticos DOR, tá? Como laboratório. E o K7, a gente tem todos os hospitais, mais o Laboratório Fleury incluso aí, tá? Então, assim, essa é a nossa rede hoje campeã de vendas, que é a Redditor, tá? É um plano que é muito bacana e o custo-benefício dele também tá bem bacana, tá? Essa aqui é a nossa rede inicial, tá? Foi os primórdios da equipe lá 1 ano atrás, essa foi a nossa rede inicial, que esse é o bloco do Lefort, que é do K1 ao K4, tá? Então aí no K1 a gente tem o Lefort Morumbi, o Lefort Liberdade, tem o Santa Paula na Vila Olímpia, essa aqui é bem da região central, tá? Então, assim, quando a gente lançou a equipe lá atrás, a gente só tinha, só era liberado o CEP da região central, tá? Aqui a gente tem todos os laboratórios também da Rede DASA, tá? Então, no K1 a gente tem aí o atendimento do AMAIS e do Lavoisier, tá? No K2 e no K3 a gente coloca aí o Delboni e o Salomon Zop, tá? E no K3, a partir do K3 a gente já tem a Promatre, maternidade, e a gente tem aí também o Hospital 9 de Julho, tá? Que é especialista em robótica, tá? Então, assim, caso o cliente venha precisar de cirurgia em robótica, ele vai ter atendimento a partir do K3 aí, que ele vai ter o Hospital 9 de Julho, tá? E aí o K4 a gente tem toda essa rede hospitalar, mais o Alta Diagnósticos, tá? Em todos os planos, como falei para vocês, qual é o nosso grande diferencial? A atenção primária, que é o nosso médico e a enfermeira de família, tá? Então, esses são os nossos planos. Vou falar um pouquinho aqui das nossas regras de comercialização, tá? Como eu falei para vocês aí do K1, quando a gente iniciou a equipe aí nos primórdios, a gente só atendia a região central, né? Só que hoje, como a gente abrangeu com os outros planos aí também, então a gente consegue atender algumas cidades limítrofes, tá? Então a gente consegue, o cliente só precisa ter ciência que ele pode fechar estando em uma dessas cidades limítrofes, mas que o atendimento dele é em São Paulo e que ele tem atendimento nesta rede que ele escolher,
tá? Então, mas a gente consegue o atendimento nas limítrofes, Eriporã, Guarulhos, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Diadema, Juquitiba, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Osasco, Santana de Parnaíba, Cajamar, Caieiras e Barueri, tá? Qual é um dos diferenciais que a equipe tem? Nós não temos reembolso, tá? A gente não tem reembolso para consulta, a gente não tem nenhum tipo de reembolso, exceto se o cliente estiver a 100 quilômetros do Marco Zero de São Paulo, que é a Praça da Sé. Então, se ele estiver a 100 quilômetros da Praça da Sé, ele tem atendimento por reembolso, tá? Daí existe uma tabela onde ele pode solicitar no hospital que ele passar só para urgência e emergência, tá? Então, se ele tiver alguma urgência, se ele tiver alguma emergência, ele vai passar no hospital, vai solicitar o relatório médico e o recibo, e aí ele pode trazer para a equipe para solicitar o reembolso. Existe uma tabela de procedimentos, tá? Que não obrigatoriamente ele vai ser reembolsado do valor total, mas de acordo com essa tabela ele vai receber o reembolso. Essa tabela é baseada mais ou menos nos reembolsos do Hospital 9 de Julho. Tá? Então, é só por casos de emergência ou urgência que a gente aplica reembolso a 100 quilômetros do Marco Zero de São Paulo, tá? Com relação a grupo familiar, o que acontece? Na equipe, a gente não tem remissão e a gente não tem transferência de titularidade. Então, a gente orienta o nosso cliente a fazer os planos de fato individual, cada um fechar o seu plano, né? Até porque, vamos supor, se o cliente ele tem intenção de fechar para o filho e ele quer o Sabará para o filho, porque tem a especialidade no infantil, ele pode fechar o Sabará para o filho, ele pode fechar um K5 para ele, e assim, né, poder diversificar de acordo com o que ele quiser. Ou se de repente ocorrer de ele precisar cancelar o dele por conta de trabalho e quiser manter o do filho, ele também pode manter o do filho sem ter que fechar com uma nova tabela posteriormente, tá? Com relação à vigência do contrato, vigência mínima de 12 meses, tá? Caso o cliente encerre antes dos 12 meses, ele paga a multa de 10% sobre o valor total restante, tá? E se ele encerrar, se ele cancelar o plano antes dos 6 meses, estorno total de comissionamento, tá? Comissão, conforme eu falei anteriormente, a gente paga até 59 anos, patologias graves, 50% de comissionamento, tá? Aqui, gente, a gente tem uma tabela de carências para vocês. A gente faz análise de compra de carências para planos compatíveis, tá? Sempre apartamento, por quê? Porque aqui não temos nenhum plano padrão enfermaria, então assim, todos são padrão apartamento. Então a gente compra das congêneres aí, Alice, Allianz, Amil, exceto das linhas Gix, Medial e Amesp, Bradesco, Medservice, Care Plus, o América, GNI, Notre Dame, Porto, Que Saúde, Sompo, Unimed Seguro, CNU e a própria Mint também é uma das nossas congêneres, tá? Se tiver 6 meses em um plano, 6 meses em um outro, a gente só faz a análise dos últimos 6 meses, tá? Se for compatível, tiver tudo certo, a gente consegue reduzir as carências para 120 dias. A partir de 12 meses a gente isenta, tá? Mantendo sempre CPTs e parto 300 dias. Então, CPT 24 meses e parto 300 dias, tá? Se não tiver plano anterior, carências normais, 180 dias, 24 horas para atendimento de urgência ou emergência, tá? Mas um dos nossos diferenciais na equipe também é que, assim, mesmo que você não tenha plano anterior, que você entre com carências normais, você já ingressa e você já tem carências isentas para consultas, exames simples, acupuntura, físio, terapia ocupacional, avaliações nutricionais e fono, tá? Então, assim, esses procedimentos o cliente já ingressa utilizando, tá? E aí aqui, gente, queria apresentar para vocês a nossa campanha, que vai até dia 31/8, tá? A gente está com 25% de desconto em 6 faturas para o nosso cliente, a partir da segunda fatura,
tá? A partir da segunda fatura, o nosso cliente tem 25% de desconto da segunda até a sétima, tá? Então, essa campanha vai até dia 31/8. Então, assim, vocês vão continuar recebendo comissionamento cheio, não vai mexer, tá? Bom, a campanha, conforme eu falei, até 31/8, tá bem bacana, e aí seria interessante que a gente já conseguisse lançar alguma vendinha aí, mostrar para os nossos clientes como que a equipe funciona. E é isso, gente. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma questão que vocês querem perguntar. O que vocês acharam do treinamento, da equipe? Me contem. É um produto bem diferente, né, do mercado. O mercado hoje ele está tão padronizado, né? Ele quer dar um hospital, um laboratório e pronto, se vira. Exato, é tipo isso mesmo, se vira, Everton. Só que assim, é muito engraçado, porque assim, todo treinamento a gente fala sobre isso. Como é engraçado, as pessoas estão acostumadas com esse se vira e elas não entendem que atendimento premium, que atendimento de cuidado é diferente. Eles acham que eles estão sendo impedidos das coisas, né? E não é essa a questão, não é impedir, não é querer impedir. E assim, é uma coisa que funciona muito bem lá fora, porque esse é um modelo de saúde europeu, né? E que funciona muito bem lá fora. Então, assim, os clientes precisam entender. Como lá no início eu falei para vocês, o nosso principal canal de vendas são vocês, corretores. Então, a gente precisa que vocês entendam como funciona, qual é a essência da equipe, para que vocês consigam passar para o cliente de vocês, para que eles entendam como funciona, né? E para que eles consigam utilizar o plano da melhor maneira. E eu acredito, Ana, que futuramente vai ficar mesmo no mercado quem tem um médico de família e por conta dessa questão de reajuste e tudo mais. Hoje, a gente ouve clientes falando, quero trocar meu plano, reajustou em 60%, né, por conta da sinistralidade. A CNU pela Qualicorp, pela 80%, gente, é surreal, isso. 80%. Porque assim, você está falando de uma CNU, porque hoje você pode falar para mim, Ana, mas a equipe, ela pode não ter um valor tão baixo, né? Acho que eu passei as tabelas para vocês, passei o material. Então, assim, não é um plano que você fala assim, olha, é tão barato, mas, cara, quando você não está esperando, você paga um plano que você acha que é acessível e vem uma paulada de 80% de reajuste, e isso, vamos combinar, que é algo que vai ser assim. Mas por quê, Everton? As nossas enfermeiras, depois, mês que vem, a gente vai fazer um Keep Day, quero que vocês venham para participar. É um evento que a gente traz as nossas enfermeiras e aí elas falam sobre os nossos casos aí na equipe, né, fazem um apanhado de fato como funciona a atenção primária. E é muito bacana quando elas falam assim, gente, quem aqui nunca fez um exame e nunca voltou para buscar? Né? Esse é um questionamento. Quem nunca fez um exame e nunca voltou para buscar? Olha, eu tô tendo dor de cabeça frequente, aí o médico vai lá, solicita uma tomo. Você vai lá, faz a tomo, aí passou a dor de cabeça, nunca mais foi buscar. Isso é a utilização do plano, né? Então, assim, lá, quantas pessoas fizeram o exame, quantas pessoas deixaram de voltar ao médico, quantas pessoas deixaram de fazer o acompanhamento, só que isso é custo, né? Então, e o pior é que às vezes a doença se agrava e aí quando você vai lá na frente, você tem um custo muito maior ainda, né? Exatamente, vamos lá. Brincando, eu tô sentindo dor de cabeça, mas me passou. Eu fiz exame e deixei lá. Tinha um câncer lá naquele exame, né? Ao invés de eu tratar algo que poderia ser tratável, eu vou deixar ele se agravar para que eu não consiga mais tratar, para que ele fuja do meu controle, e aí quando eu for resolver tratar, o negócio já vai estar, assim, impossível de tratar. Acontece muito. Olha, eu tenho o caso de uma amiga que 15 dias, ela me ligou chorando pela manhã, e aí eu fiz, amiga, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela fez assim, Ana, o meu marido, ele tá internado, tá hospitalizado, e eu fiz assim, mas o que aconteceu? Né, tipo, desesperada. Ele começar a fazer a químio, ele tá com câncer no estômago.
Nossa. E aí eu fiz assim, amiga, pelo amor de Deus, como isso tudo aconteceu? E aí ela fez assim, olha, ele vinha sentindo dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago. E aí ele não cuidou, não fez nada. E aí ele começou a É a evacuar cervejinha sangue. do fim de semana que tá fazendo mal. Não, exatamente, não, olha, eu acho que eu preciso mudar um hábito alimentar, acho que eu preciso mudar alguma coisa. O que que ele fez? Começou a evacuar sangue. Aí ele se preocupou. Então ele vinha sentindo dor, vinha sentindo, e estava deixando o negócio correr solto, né? Aí eu pergunto para você, aí a gente procura o pronto-socorro, entendeu? Mas assim, cara, quanto tempo ele já vinha sentindo dor? Se ele tivesse um médico de família, doutor, eu tô sentindo dor, tá estranho, né? Olha, então vamos fazer uns exames. E esse é um outro diferencial que a equipe tem. Em grande parte dos laboratórios, pelo menos os da rede DASA, todos, tá? O médico de família, ele já tem acesso. Então, a partir do momento que você fez o exame, o médico já consegue acessar e ele vai te ligar. Everton, já vi aqui o resultado dos seus exames, tá tudo bem. A gente se fala daqui 2 meses, a gente se fala daqui 3 meses. Porque daí eu falo por mim, a maior dificuldade que eu levo, às vezes, para fazer um exame, eu tenho plano de saúde, eu uso raramente. Hoje eu uso mais porque a esposa fica pegando no pé. Homem, isso mas, que eu ia assim, falar, homem principalmente, às vezes você fala assim, pô, é um trabalhão para marcar, e depois outro trabalhão para fazer o exame, depois outro trabalhão para pegar o resultado. Chega, cansa antes de começar, né? Exatamente. E aí você tem que fazer exatamente isso. Primeiro você marca num especialista, aí nessa consulta ele vai te pedir os exames. Aí você vai lá, faz os exames. Aí depois você volta, leva os exames. Aí que ele vai te dar um diagnóstico, aí que ele vai tratar. Se você está com um médico de família, ele já vai te dar guia. Entendeu? Você pode fazer por telemedicina. Olha, doutor, eu quero passar no especialista, eu tô sentindo isso. Então, Everton, peraí, já vou solicitar os exames, porque daí você já vai marcar com o médico da rede, porque aí tem a agenda do médico também, né? Porque, tipo, o médico de família, ele vai estar disponível para você, mas ele também tem a agenda dele. Então, pode ser que você consiga uma consulta em 24 horas, em 48 horas, mas o especialista tem a agenda dele, porque o especialista, ele é rede credenciada. Ele tem atendimento também da rede dele, né? Então, você vai marcar para daqui 15 dias. E aí você já está com os exames em mãos. Olha quanto tempo você ganhou nesse diagnóstico. Verdade. Né? Então, assim, é muito diferente. E é exatamente isso que a gente precisa mostrar para o cliente, que são os nossos diferenciais, que ele precisa entender que isso tudo, ele vai estar ganhando tempo e dinheiro, né? Com tudo isso. É isso aí. Pessoal, tem dúvidas? Não? Bom, então acho que é isso, Ana. É bem simples, não achei nada complexo, não. É bem simples o sistema É só dos o entendimento aí, da atenção primária. Não, mas legal, bacana, gente. Olha, eu espero que vocês vendam. Aí estão os meus contatos, tá? Podem me acionar se tiverem dúvidas, se já tiverem algum cliente potencial, a gente tira as dúvidas, me tragam, vamos vender, né? Assim, a gente tem, assim, muita fé que vai deslanchar. E tem mais, tá? Eu tenho dito isso em todos os meus treinamentos. O quanto antes vocês entenderem o conceito da atenção primária, vocês vão estar à frente aí de muita gente. Porque, olha, as operadoras vão vir com plano pessoa física. E o modelo vai ser o mesmo. Vocês podem ter certeza de que eles não vão trazer um modelo diferente. É o modelo popular, né? Vai ser um modelo que vai ficar, Everton, entendeu? Assim, tá todo mundo sofrendo com os reajustes. Se alguém acha que as operadoras vão deixar o negócio correr a revelia, mesmo num plano pessoa física, não. Então, vai vir neste modelo, né? E aqui, eu posso garantir para vocês que o cliente vai ter um atendimento totalmente diferenciado. Não sei se vocês vendem que saúde. Começamos a trabalhar tem pouquinho tempo com eles. Olha, um dos diferenciais. Nos hospitais que a equipe atende, você tem a especialidade dentro do hospital, você tem atendimento de todas as especialidades, tá? Então, tem a especialidade no hospital, você vai ter atendimento. Na Que Saúde, você tem uma rede super ampla, tá? Mas, o que acontece?
em uma você tem atendimento de ginecologia, o outro de ortopedia, o outro de pediatria. Então, assim, o atendimento é fracionado dentro dos hospitais. Na KIP, parece que é uma rede menor, mas você tem o atendimento completo. E a especialidade no hospital, você tem o atendimento. Uma outra coisa que é extremamente importante, que é muito bacana a gente dizer, todos os nossos médicos credenciados, tá? Os de família, não preciso nem dizer, formação, eles fazem residência internacional, formação geralmente há mais de 10 anos, o mínimo são 5 anos para a UMINT contratar. Então, assim, o critério de contratação dos médicos da UMINT, ele é extremamente rigoroso, tá? Então, assim, tem um cuidado muito grande com a contratação dos nossos médicos credenciados. Então, assim, todos os médicos que atendem a KIP, eles atendem na UMINT, tá? Então, a gente tem uma rede de médicos credenciados que são top, né? Então, assim, não vai ser qualquer médico. Você não tem muitos especialistas, mas o que você tem são os melhores. Perfeito. Tá bom? É isso aí, obrigado, viu, Ana? Gente, muito obrigado, tá? Obrigado pela atenção, né? Por tomar o tempo aí da tarde de vocês. Precisarem de mim, tô aqui, podem contar comigo, tá? E é isso. Bora vender equipe. É isso aí. Obrigado, Ana. Até mais. Show, gente. Obrigada, viu? Uma ótima tarde para vocês, viu? Para você também. Tchau, tchau.